quero te convidar para que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 23. Lucas 23, eu quero ler a partir do versículo 44. Diz assim: já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando estas coisas. Amém. É um texto bem conhecido, irmãos, de toda a igreja. Aqui fala sobre a morte de Cristo, sobre a sua crucificação. Aqui a Bíblia nos relata dos momentos finais da vida de Cristo aqui na terra, passando como homem. Aqui a Bíblia nos fala que ele já estava crucificado, e perto do meio-dia, toda a terra se cobriu de trevas, ficou tudo escuro. A Bíblia nos fala que o véu do templo, lá no tabernáculo, ele se rasgou de alto a baixo. E nesse momento, Jesus ele dá um brado e fala: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Em outras passagens que falam do mesmo texto, ele diz: Pai, está consumado. Eu concluí o propósito pelo qual o Senhor me enviou. E eu, olhando aqui para esse texto, irmão, eu vejo a maior declaração de amor para a humanidade. Aqui Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, para um propósito de salvar a humanidade, o propósito de remir os meus pecados e os seus pecados, não somente o nosso, mas de toda a humanidade, de todas as épocas. E nessa ocasião, ele conclui tudo isso, dizendo: Pai, eu concluí, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. Mas o que foi consumado, irmãos? Tudo aquilo que Jesus ele veio pregando no seu ministério terreno, o tempo que ele ficou anunciando quem ele era, no seu ministério, aquele que João Batista apontava para ele. A Bíblia é muito clara nisso, que João batizava com água para o arrependimento, mas sempre apontando para Cristo. O dia que Jesus entra na fila para se batizar, João tem uma visão, ele vê o Espírito Santo descendo na forma de uma pomba e pousando sobre o Cristo. E ele fala: olha, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É Ele, é dele que eu estou falando. É para Ele que eu vim abrir e preparar o caminho. Ele é o Cristo, a quem vós devereis seguir. E me chama a atenção, nesse episódio, a Bíblia nos fala que lá dentro do templo, no santuário, no tabernáculo, a Bíblia nos fala que o véu, ele se rasga de alto a baixo. Estavam ali alguns sacerdotes, e eles observam esse episódio. E esse lugar, que era fechado por esse véu, era o santíssimo lugar, aonde apenas o sumo sacerdote,
ele poderia ter acesso ali, no dia da redenção, numa festa que eles faziam, ele poderia entrar ali uma vez por ano, para prestar o sacrifício por ele, pelos pecados dele e pelo povo. Era um lugar restrito, aonde o povo levava as suas dificuldades, as suas petições, ou confessava os seus pecados diante dele, e ele levava até Deus. E com isso, através da morte de Cristo, esse véu foi rasgado. E com isso, Jesus está dizendo para todos, Deus apontando para todos eles: é o meu filho que morreu na cruz do Calvário. Hoje eu não preciso mais de você. O véu foi rasgado de alto em baixo. Hoje a minha igreja tem acesso direto com o seu Criador. Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, irmãos, o caminho foi aberto. Hoje nós não precisamos, mas vim até o pastor Edinélio, falar para ele: pastor, olha, eu preciso que o senhor faça uma oração assim, 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 para que Deus responda a minha oração. Você pode vir sim, pedir oração, mas você tem acesso direto a Deus. Através do sangue de Jesus Cristo, que nos remiu, através do nome de Jesus, nós temos acesso direto ao trono de Deus. O véu foi rasgado e o caminho foi aberto para nós. Eu acho interessante, antes de acontecer isso, Jesus ele vinha anunciando quem ele era. E eu acho um episódio bem bacana, que eu quero ler com os irmãos. É bem conhecido um texto no Evangelho de João. Abre aí a sua Bíblia, todos conhecem. João conversando com Nicodemos. Jesus conversando com Nicodemos. E o evangelista João narra isso. Aí no capítulo de número 3. João 3 diz assim, é um pouco extenso o texto, mas eu quero ler para nós entendermos melhor, irmãos. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como podemos ser isso? Disse-lhe Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-vos que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. O Filho do Homem, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos aqui o diálogo de Jesus com um mestre da lei em Israel. E Jesus começou a dialogar com ele. A Bíblia nos fala que Nicodemos procurou Jesus em particular e queria entender. Ele já chegou: olha, eu sei que o Senhor veio de Deus, porque ninguém pode fazer
todos esses sinais que o Senhor faz, se Deus não for com ele? E aí Jesus começou a explicar para Nicodemos, não os sinais, mas a vida eterna. Jesus não mostrou para Nicodemos sinais miraculosos, mas mostrou para Nicodemos o maior milagre que acontece na vida de um ser humano: a salvação da sua alma, ter o direito de vida eterna, a entrada nos lugares celestiais. Jesus começou a mostrar isso para Nicodemos. E quando Jesus fala, olha, Nicodemos, para que você tenha direito a isso, é necessário que você nasça de novo. Aí Nicodemos olha, mas Senhor, como que pode alguém já velho tornar a nascer de novo? Nicodemos fala, Senhor, eu sei que eu não consigo voltar de novo a entrar no ventre da minha mãe. Eu sei disso. Mas como que é isso? E Jesus começa a explicar para ele. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus começa a mostrar para Nicodemos uma nova vida, uma vida de transformação, uma mudança de caráter. Né, os jovens falam muito isso. Hoje nós falamos, o nosso professor Luiz Araújo, ele falou na escola dominical sobre a metanoia, a mudança de mente, a transformação. E Jesus começa a falar dessas coisas para Nicodemos, sobre o maior milagre que pode acontecer. E Jesus, ele vai, no último verso que nós lemos, 16, a Bíblia nos fala que Jesus olha para Nicodemos e fala, olha Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ô irmão, e esse verso se cumpre lá na cruz do Calvário, quando nós lemos que Jesus fala, Pai, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. Nós vemos que Jesus, ele não morreu, não mataram ele, crucificaram ele, esbofetearam, maltrataram por causa dos nossos pecados, mas ele se entregou por mim e por você. Ele se entregou, ele fala, Pai, ó, chegou a hora, eu acredito, ó, está tudo consumado, aquilo que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz e está concluído. A ti eu entrego o meu espírito. E nós vemos que essa obra de redenção, irmãos, é algo inexplicável. A obra do perdão do pecado é algo maravilhoso que acontece na vida do cristão. É algo que o mundo muitas vezes não consegue compreender isso, porque é algo que não é aqui da terra, é algo que foi projetado lá no céu. A Bíblia nos fala que o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo, antes do início de tudo. Jesus, Deus, já tinha um projeto para nós. Ele sabia que nós iríamos falhar, mas Ele nos amou de tal maneira que Ele tinha um plano B para nós. Ele já tinha projetado o teu filho para morrer no meu e no teu lugar, porque por nós mesmos não tem como o homem ser salvo se não for através do sangue de Cristo. É só através de Cristo que nós encontramos redenção para os nossos pecados. É através de Cristo que nós encontramos refúgio para a nossa alma. É através de Cristo que nós encontramos perdão para os nossos pecados. Não existe outra forma de termos acesso a Deus, a não ser através do sangue de Jesus, que perdoa todos os nossos pecados. Não tem outra forma, irmão. Não existe outra forma de um homem ser salvo, a não ser ele reconhecer que existe um Salvador, ele se arrepender dos seus pecados e confessá-lo a Cristo, falar, Senhor, eu aceito o teu plano de salvação. Isso é maravilhoso. Eu acredito que cada um dos irmãos que aqui estão, se você tiver oportunidade de contar da onde Deus te tirou, o que Ele fez por você, o que Ele faz na tua vida, é algo maravilhoso. Eu aqui ouvindo, ainda que acompanhei o Gil, a Maísa, nós trabalhamos junto, e desde o começo nós vimos agonia, e depois ele contando aqui o que Deus ele fez. Irmãos, o nosso Deus, ele não muda.
O nosso Deus é um Deus que faz milagre. Vale a pena confiar nesse Deus. E o que eu achei interessante foi o Gil falando aqui. Ele falou, olha, eu sabia que Deus poderia fazer, mas se caso Ele também não quisesse fazer, eu ia entender a vontade dEle. É isso que nós temos que entender, irmão. O maior milagre na vida de um cristão é a redenção, é a salvação. E nós temos que acreditar nisso e guardar como um tesouro. Esse é o maior milagre. Nós vemos que Jesus, Ele ressuscitou Lázaro. Aí eu te pergunto, onde está Lázaro agora? Morreu. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Cadê ele? Ele morreu. Mas o maior milagre, irmãos, é a salvação. Porque se Jesus não voltar, nós iremos tombar aqui nessa terra. Mas nós iremos reinar com Cristo por toda a eternidade. Eu li esses dias um texto, eu não me recordo do escritor, que eu achei interessante, que ele disse que o inferno do crente é enquanto ele viver na terra, e o céu do ímpio é enquanto ele viver na terra. Enquanto o ímpio ele vive aqui, ele desfruta, parece que ele está no céu, ele tem medo de morrer. Mas o crente não, nós passamos aqui luta, tribulação, enfermidade, desemprego. Nós passamos por tudo isso, mas daqui a pouquinho, irmão, isso tudo vai acabar. Daqui a pouquinho, isso tudo vai passar. E se nós mantivermos firme a confissão da nossa fé, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Essa é a vitória da igreja. Essa é a vitória de Cristo, irmão. Esse foi o propósito que Jesus se entregou por mim e por você. E é maravilhoso esse privilégio. É somente nós, somente a igreja eleita de Cristo, que tem acesso direto a Deus. Porque o véu, ele foi rasgado. E nós vemos com tudo isso, nós entendemos tudo isso. E parece que, então, não que vai conseguir, tá, irmãos? O que Cristo fez está feito. Mas parafraseando, parece que a igreja dos dias de hoje, o tempo que nós vivemos, parece que a igreja pegou uma agulha, uma linha e começou a costurar o véu de novo. Parece que a igreja está fechando esse acesso a Deus. A igreja não quer mais buscar a presença de Deus. Começou a procurar outros meios. Hoje nós viemos para a igreja, hoje nós nos reunimos, não é para render glória a Deus, mas é para que Deus resolva os meus problemas. Hoje nós nos reunimos diante de Deus, é porque eu quero uma cura. Aí Jesus fala, não, mas essa enfermidade aí, eu não quero curar. Aí o que a gente faz biquinho, também eu não quero Deus. Aí vai procurar em outro lugar. Aí fica batendo em muitas portas. Hoje nós vemos muitas pessoas que frequentam a igreja, mas que não têm um relacionamento com Deus. Não entendeu o propósito de Cristo na cruz do Calvário. Não entendeu o sacrifício de redenção. Hoje nós queremos apenas desfrutar daquilo que Cristo pode proporcionar, mas nós não queremos um relacionamento com Ele. Na época de Jesus já foi assim. A Bíblia nos fala que, olha, quando Ele multiplicava os pães e os peixes, André, um monte de gente, hoje Jesus vai estar lá, pegava o enfermo, vamos levar o aleijado, pega junto os amigos, Jesus está lá, vai ter cura hoje, vai ter libertação, maravilha, vamos lá que Jesus vai estar lá. E aquela multidão, e Ele curava, e cura até hoje, irmãos. Mas esse não é o propósito principal. Aí chegava lá e era curado, multiplicava. Que religião boa, que Jesus bom. Aí um dia Ele reúne esse povo e fala, olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. Pessoal, que sermão duro é esse, Jesus? Você está me enganando, eu vim aqui porque eu estou com fome.
Eu vim aqui porque eu quero ser curado. Eu quero arrumar namorada. Que palavra é essa daí? Não, não quero isso não. E começaram a ir embora. Aí até os discípulos começam a ficar desesperados. Chega lá, Senhor, é melhor se eu mudar esse discurso aí que o povo, está vazando. Não é isso que eles querem não. O que Jesus faz, irmão? Chama eles lá, fala que eu estava só brincando, que eu vou dar um jeitinho aí. Foi isso que Jesus fez, irmão? Falou, pode ir vocês também. Não tem problema não, pode ir embora. Não tem problema não. Aí Pedro olha e fala, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. É essa dificuldade que a igreja contemporânea tem dificuldades de entender, irmãos. Porque nós servimos a Deus não com um propósito de remissão de pecado, mas com um propósito de levar vantagem a alguma coisa. A hora que fala de largar pecado, eu não quero mais ficar aqui não. Eu vim aqui para ser abençoado. Eu já trabalho a semana toda, cansado, uma correria. Aí eu chego no culto de domingo, vem falar que eu tenho que parar aquele negocinho lá que eu me divirto. Não, eu não quero ir. Não vou mais ir lá não. Eu vou procurar outro lugar. Não dá não. Eu quero estender a mão e o pastor falou, receba aí, receba, é seu, receba, joga a chave, irmão, lá do fundo, pega aí, É isso, irmão, que o povo quer. Não quer saber de abandonar pecado, não. Não quer saber de ter uma vida reta diante de Deus, não. Irmão, e não adianta. Podem até alargar o caminho, mas no final ele é estreito. Ele é estreito. Mas Jesus é bom. Abra aí a sua Bíblia comigo. Em Apocalipse 2. Nós vamos vendo aí que não é somente hoje. Lá naquela época o povo já estava fechando o caminho para Deus. Estava lá já costurando a tenda. Apocalipse 2. A partir do verso 18, diz assim, fala sobre uma igreja tolerante. E ao anjo da igreja em Tira, escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que está fazendo mais agora do que no princípio. Irmão, se para aqui, maravilha, hein, Arnaldo? Deus está vendo tudo, Deus sabia tudo o que estava acontecendo, aí ele continua. No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos ela introduz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que com ela cometem adultério. Perdão, irmãos, deixa eu ler o 22 de novo. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que eles praticam. Matarei os filhos desta mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Nós vemos aqui, irmãos, olhando aqui para esse texto, parece que nós estamos vendo lá o Antigo Testamento, não é isso? Olho por olho, dente por dente. Não, é a graça. É que hoje nós confundimos o amor de Deus com a tolerância ao pecado. Nós queremos o amor de Deus, mas a hora que nós falamos da justiça de Deus, aí o crente, não, mas eu quero só o amor. A justiça eu não quero, não. Eu quero viver só o amor de Deus. E nós vemos aqui o interessante que a
aqui o evangelista começa a escrever e ele fala: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Né? Os olhos de Jesus estão em todos os lugares, irmão. O que nós temos que entender é que não adianta nós fingirmos que somos, porque diante dele, nada fica oculto. Ele conhece a mim, ele conhece a você. Qual o melhor caminho? É se chegar diante dele, abrir o coração e falar: Senhor, eu estou com dificuldade nessa área. Muda a minha vida, eu não consigo mudar. Se o Senhor pode fazer alguma coisa por mim, faça. É ser sincero diante dele. É se arrepender e voltar a ter acesso direto com ele. Quem sabe você está até com a agulha na mão aí, costurando de novo. Joga essa agulha fora, irmão. Tem acesso com Deus. Vale a pena padecer com ele, do que desfrutar um momento de pecado nessa terra e passar a eternidade no inferno padecendo. Vale a pena, irmão, sofrer, padecer com ele. Fica com Jesus, ainda que a luta está grande, fica com Jesus. Escolhe estar do lado dele. Vale a pena. Nós vemos um pouco mais à frente, no capítulo 3, o verso 14, diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Nós vemos que nada foge diante de Deus. Eu começo a enxergar aqui, irmão, a primeira igreja é o povo tolerante ao pecado, é uma igreja tolerante. Aqui não, aqui é uma igreja morna. O que seria a igreja morna, irmão? Parafraseando, é um povo fingido. Aparenta ser, mas não é. Parece que é crente, mas Deus sabe lá dentro, não é. Sabe aquele que está em cima do muro? E olhando assim parece que é até pesada essa palavra, né? Deus falando: olha, porque você não é frio e nem é quente, está em cima do muro, você não decide, a vontade que eu estou é de te vomitar da minha boca. Eu tenho nojo quando eu olho para você. São as palavras de Jesus, irmão. Nós temos que definir, irmãos, pelo amor de Deus, se decide hoje a quem você quer servir. Se decida hoje a quem você quer servir, que caminho você quer trilhar. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena. Não adianta ter duas identidades. Olha, lá para os irmãos, para minha família, para minha esposa, eu sou crente, mas lá em tal lugar, eu não sou. Decide. Uma vez eu falei numa igreja, os irmãos ficaram bravos. Falei: o crente, ele fica em cima do muro, ele não consegue nem desfrutar do pecado, de tudo aquilo que o diabo tem para oferecer, porque o pecado é gostoso, irmão. Fala a verdade, não é bom o pecado? Os irmãos estão com medo? É bom, o pecado é gostoso, satisfaz o nosso desejo. O que é ruim é a consequência dele, mas o pecado é bom. Aí o crente está em cima do muro, ele não desfruta daquilo que o diabo tem para oferecer para ele. Ele desfruta ali um pouquinho, e depois vai para o inferno do mesmo jeito, irmão. Apocalipse diz: olha, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Irmão, se você não quer servir a Deus de verdade, então mergulha no pecado, desfruta tudo aquilo que o diabo tem para te dar. Se afunda no pecado de vez, não fica aí em cima do muro, não.
Porque além de não ir, ainda atrapalha quem quer ir, esse tipo de crente. Por isso que Deus tem nojo dele, eu vou te vomitar. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Mas quer um conselho de amigo? Se arrependa dos seus pecados e seja um crente verdadeiro. Esteja na presença de Deus. Desfrute da presença de Deus. Como nós falamos aqui, o pecado ele é gostoso, não é isso? Mas mergulhar na presença de Deus não tem preço. Não tem o que explique, irmão. O crente cheio da presença de Deus. Não tem preço que pague você dobrar o seu joelho e saber que o céu está aberto, e você falar direto com o teu Criador, e você ouvir Ele falar contigo, e você começar a falar em novas línguas, e de repente o ambiente começa a mudar. Oh, irmão, é algo maravilhoso. Quando tudo está fechado, as portas estão travadas, a adversidade está batendo na tua porta, você entra na sua casa, reúne a sua família e começa a buscar aquele que vive e reina por toda a eternidade. E vocês começam a orar e começam a fazer um propósito com Deus, e de repente tudo muda. Aí você fala, mas como que aconteceu isso? Era impossível. É um crente, irmão, um crente com coração aberto e sincero diante de Deus. Não tem barreira que fica na frente dele. Não existe barreira que fica na frente dele. Oh, irmão, ter experiências com Deus é maravilhoso. É muito bom. E nós devemos buscar conhecimento, estudar a palavra de Deus. É um dever de todo cristão isso. Mas um crente que tem experiências com Deus, que tem intimidade com Ele, oh, irmão, ninguém rouba a fé dele. Ele é firmado na rocha. A adversidade está batendo as portas dele, mas ele está firmado. Ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Jó falou isso. Imagine tudo aquilo que Jó estava passando, mas ele tinha experiência com Deus. Quando chegam para ele, Jó, abandona tudo, Jó, não tem mais o que fazer. Ele dá um brado, ei, eu sei que o meu Redentor vive, eu tenho experiência com Ele, o céu está aberto para mim. Ei, irmão, Deus ele quer que você desfrute disso. O véu está rasgado, você tem acesso a Deus. Sinta a presença dEle. Sinta a presença dEle. Mas não tem como sentir a presença dEle com o coração sujo, com uma mente poluída, com uma vida de pecado. Não tem, irmão. Isso fere a santidade de Deus. Não tem como. Nós servimos a Deus de qualquer maneira. A Bíblia nos fala que Ele tem ciúmes de nós. O Espírito de Deus, Ele nos ama tanto que Ele tem ciúmes. Só tem ciúmes quem ama. Ele tem cuidado. E Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. O Ministério de Louvor vai estar adorando a Deus. Enquanto eles se preparam aqui, eu quero ler mais um texto para nós encerrarmos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós falamos aqui, irmãos, que vale a pena. O apóstolo Paulo, um dos, se não o maior evangelista, estava passando por adversidade. Os irmãos olhando para ele e vendo os problemas dele. E sabe o que ele fala? Ei, fiquem tranquilos. Essa nossa tribulação, ela é leve e momentânea. Daqui a pouco vai passar. Ele dizendo, eu tive o privilégio de ser levado ao terceiro céu. E eu vi coisas assim que lá tem, que não dá para explicar. Eu sei que é maravilhoso. Vale a pena continuar firme. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 17. Se coloque em pé em nome de Jesus. Nós já estaremos adorando a Deus. Diz assim, 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Em outra tradução,
diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esta noite é noite de oportunidade, de você viver uma nova vida na presença de Deus, de você se entregar de verdade. Ah, mas eu estou na igreja. Não importa, irmão, não importa. Você quer ter credencial de crente, você pregar, você cantar, não importa. O que importa é nós termos uma vida de comunhão com Deus. Vamos adorar a Deus, depois nós vamos orar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor.
não pisou ainda, hoje é noite de você entrar. O véu se rasgou, o acesso está livre. Sinta a presença dele. Aleluia. Exaltado e engrandecido é o nome do Senhor. Se você quiser aplaudir ao Senhor, faça isso com alegria.